Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro que chama Emmanuel, que aliás são mensagens do próprio Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 32 fala sobre um tema que se chama dos destinos. Ele nos diz: muitas vezes vos preocupais nas lutas planetárias com as provações necessárias, mas que julgais excessivas para as vossas forças. Crede, acreditai. O fato que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê, e sobretudo a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne. A vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. Então ele inicia falando que é muito comum que nas lutas aqui, nas provações que são necessárias, primeiro essa palavra necessária. Necessária porque essas provações elas nos tiram ali do comodismo, da letargia, elas estimulam ali o nosso desenvolvimento. E que nós julgamos que elas são excessivas para as nossas forças. Quantas vezes falamos que não suportamos, que não temos condições de superar aquilo, que nós não seríamos loucos de pedir ali uma dificuldade tão grande, mas como ele diz em seguida, a nossa consciência aqui é muito fragmentada. Do outro lado, nós temos uma visão muito mais ampla, muito mais clara, e aquilo que nos parece hoje um absurdo são coisas, são situações, primeiro que elas foram plantadas, provocadas em algum momento por nós, e que nós pedimos porque sabíamos duas coisas, que elas seriam muito úteis no nosso próprio desenvolvimento, no nosso crescimento, para nos tornarmos espíritos, pessoas melhores, e segundo, que teríamos sim as condições necessárias, porque Deus jamais ali nos coloca em uma situação, em uma prova, na qual nós não tenhamos ali as condições de lutar, de superarmos. Então, quando fala que nós julgamos que aquilo é pesado demais para as nossas possibilidades, o que poderíamos pensar? Quais são essas possibilidades que a vida nos oferece? Nós temos ali os amigos, nós temos a família, nós temos a prece, nós temos a religião que nos fortalece, nós temos um espírito protetor e nós temos a nossa própria bagagem. Se nós pensarmos que já vivemos inúmeras existências, quantas coisas já passamos, quantas situações vividas, e se tivéssemos o hábito ali da reflexão, da meditação, nós buscaríamos dentro de nós mesmos, com mais intensidade, essa força, essa bagagem, essa experiência tão necessária. É que no desespero, no medo, na falta de confiança, na ansiedade, nós vamos ali vivendo de uma maneira impensada, esquecendo desses reservatórios que trazemos dentro de nós ali. Por isso é que é muito importante ali o estudo, a fé, a prece, a reflexão, enfim. São muitas as possibilidades que a vida nos oferece, mas nós temos que percebê-las, nós temos que valorizá-las, nós temos que fazer o bom uso dessas ferramentas que Deus, que a vida nos oferece. Ele fala aqui o que é verdade, que estando aqui na Terra, a nossa consciência de fato, ele é muito fragmentada. Então temos falado sempre que nós temos que pedir muito a Deus a lucidez, a clareza, o bom senso, para encarar as coisas ali como elas são. Não ali com o sentimento de nos sentirmos reféns da vida, como vítimas, como injustiçados, mas como aqueles que são construtores do seu próprio destino, como aqueles que têm a capacidade de superar as suas próprias lutas, mas percebendo tanto amparo, tanta ajuda, que Deus nos oferece todos os dias da nossa vida. Ele diz: somente fora da existência material podereis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira
e eterna. E estáis certos de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderíeis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se podereis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta, farta, sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com interesse caridoso pela sorte dos outros? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro das suas felicidades imorredoras e o patrimônio das suas aquisições espirituais. Então ele nos pergunta, será que se estivéssemos ali com toda a fartura, passando pela riqueza, enfim, tendo tudo aquilo que desejamos, será que nós teríamos um olhar ali para o outro que está do nosso lado? Será que cultivaríamos a simplicidade, a humildade? Muito dificilmente, Por isso é que ele fala que muitas vezes do outro lado escolhemos situações difíceis, assim como, claro, temos todos nós seus momentos também de alegria, de calmaria, mas muitas vezes escolhemos situações difíceis porque sabemos no fundo qual a nossa necessidade. E sempre reforçando que jamais ali é o castigo de Deus. Deus não tem nenhum interesse em nos ver sofrendo, Ele quer o nosso aprendizado. Por isso aquela frase sempre lembrada, lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, o objetivo da nossa existência é esse aprendizado que lhe vem pela alegria, pelo amor, pelo carinho. Mas quantas vezes temos esse carinho, temos alegria, temos momentos felizes e, no entanto, permanecemos ali inertes, endurecidos, e a dor chega ali silenciosa para nos tirar ali daquele estado de letargia, de comodidade que pode nos paralisar durante muitos anos ou até muitas vidas. Então a dor, quando bem compreendida, quando bem aceita, quando bem vivida, ela traz ali grandes aprendizados. Mas é aquela dor que naturalmente a vida nos traz. Não aquela dor provocada, não aquela dor ali pela displicência, pelo desespero, mas é aquela dor que a vida naturalmente nos traz. Ele fala sobre a escolha das provações. Ele nos diz: várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações aqui na Terra. Muito antes da encarnação, o Espírito faz o cômputo, faz ali um levantamento das suas possibilidades. Estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade. E de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe em plena posse de sua consciência a estrada que se desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Então, de maneira geral, nós participamos ali dessas escolhas, salvo aquelas exceções, em que podemos errar tanto que perdemos temporariamente esse poder de escolha. Mas, como ele fala de maneira geral, nós, do outro lado, temos uma visão mais clara, estudamos os caminhos e decidimos ali, junto com a espiritualidade, quais são as estradas que serão mais produtivas para o nosso crescimento. Nem sempre são as estradas mais tranquilas, nem sempre são as estradas mais agradáveis, nem sempre são aquelas que sonhamos, mas são aquelas que nos levam ali para um destino em que, chegando lá, estaremos mais fortalecidos, mais maduros até. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana, e daí a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito voluntariamente escolhe as suas sendas futuras,
conforme o seu progresso e de acordo com os seus desígnios superiores. Então vejam, nós escolhemos de acordo com o nosso progresso, né? Que cada vez, quanto mais maduro o espírito é, mais ele participa ativamente das escolhas das suas futuras existências. Então depende das suas conquistas, da sua lucidez para fazer escolhas que de fato sejam as escolhas que melhor ali sejam para o crescimento espiritual e também, claro, de acordo com os desígnios superiores, de espíritos superiores que têm uma visão muito mais ampla, muito mais clara, e que nós, como crianças espirituais, muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, mas eles nos auxiliam, nos ajudam, né, nessa tarefa grandiosa ali de se definir qual a estrada, né, qual é o caminho de existências que temos que percorrer. Ele diz ainda para finalizar: isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. Então, cada um de nós nasce ali com um objetivo, né, com uma trajetória. Claro, a gente pode mudar ao longo do tempo, temos o nosso livre-arbítrio, mas de maneira geral, esse planejamento ele é feito do outro lado. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores inerentes à própria vida na Terra. O labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez, né, com coragem moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Vejam, o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora, trabalha, luta para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então todos, sem exceção, nascem para vencer. E nascem ali com amparo, com as condições, né? Agora, aproveitar essa oportunidade sem desespero, né? Com fé, fazendo aquilo que nos cabe, esse é o nosso grande desafio. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Existe aprovação, e faz-se mistério, né? Faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. O espírito ordena e o corpo obedece. Então a aprovação existe para todos, sem exceção, independente de condição, de classe social, de conhecimento. Não há um ser humano sobre a Terra que não nasça ali sem os momentos de alegria, mas também com as grandes lutas, que cada um tem ali o seu desenho, o seu mapa, o seu caminho. Então isso é inerente a todos, mas ele fala, existe a prova, mas faz-se necessário não se entregar inteiramente a ela. Então muito cuidado para que, se aprendemos que a dor é um bendito instrumento de impulso, quando bem compreendida, quando bem vivida, nós não podemos acomodar a dor. Nós temos que buscar o nosso bem, o bem daqueles que encontramos, né? Por isso ele diz, não se entregue às provações, né? Mas veja quais são os aprendizados que ela tem para nos trazer. Porque podemos até cultivar ali de outras religiões uma falsa ideia de que quanto mais nós sofremos, mais agradável isso é a Deus. Então vamos ali nos punindo, nos culpando, e com isso acabamos sufocando, né, os germes ali do trabalho que estão dentro de nós. Então muito cuidado, às vezes com essa ideia de que quanto mais sofremos, mais nós ficamos próximos a Deus. Mais uma vez repetimos, Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. Então, nem a revolta contra a dor e também nem a acomodação. Então é a luta diária para que sejamos ali sim felizes, que procuramos o nosso bem, mas quando vem aquela dor mais profunda, que não haja ali o desespero, que haja a paciência, na certeza de que tudo passa.
Emmanuel sempre fala isso, né? Tudo passa. Assim como as grandes alegrias elas passam, as grandes tristezas igualmente passam também. Então vivamos cada dia como ele se apresenta, né? Com fé em Deus, a fé na vida e a fé em nós mesmos. Que Deus, em sua infinita bondade, nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Vamos buscar no livro Consolador, né, um tema muito interessante entre todos os temas, entre os tantos temas que esse livro de Emmanuel nos traz. Vamos buscar a afeição. Mas antes, vamos ver como se deu esse livro, como ele nasceu e o porquê ele nasceu. No prefácio nós temos, né, Pedro Leopoldo, 8 de março de 1940. E é explicado que foram feitas perguntas a Emmanuel. Esse grupo que pertencia ali ao grupo espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde estava o Chico, porque antes de se mudar para Uberaba, ele trabalhou muitos anos em Pedro Leopoldo. E surgia, né, ali naquele grupo de estudiosos, né, que estavam ali junto ao Chico, muitas questões. Então, estudando as obras básicas que vieram através de Kardec, entendamos bem, Kardec foi o codificador, Kardec que nos trouxe a doutrina, né, trabalhando, analisando tudo aquilo que vinha dos espíritos através dos variados médiuns. Então ele compilou a doutrina, acrescentando ali os seus estudos, o seu entendimento, né? Então isso foi lá na França, né? Tendo como marco 1857. Mas nós sabemos que o espiritismo em si, ele não dá continuidade na França, né? Aquela bandeira, né? Reencarnaram para cá grupos de espíritos aqui no Brasil. E já no século XX, então, nós tínhamos grupos preparados para essa tarefa. E este grupo tinha muitas dúvidas, muitas questões, e eles colocam ali para o Emmanuel, evidentemente que através do Chico, como intérprete dos pensamentos do Emmanuel, a vontade e o pedido de fazerem perguntas a Emmanuel, e que se ele poderia trazer as respostas, né? Perguntas como Kardec fazia ali aos espíritos, né? E Emmanuel se coloca à disposição, né? Deixando claro que muitas alguns dos temas ali não teriam um fechamento, né? Porque muitas coisas necessitam de análises e a linguagem é muito limitada. Então, como ele fala, há muitas coisas que escapam, pois não há possibilidade de expor, né? Aquilo que ele poderia nos expor, ele não encontra campo para essa exposição em função da ausência de comparações analógicas, né? Então não há como falar sobre determinadas coisas, né, que nós ainda desconhecemos. Imagina então em 1940, né, quando nós víamos ali os espíritos falando de alguns meios de comunicação, hoje tão comuns para nós, mas nessa época era algo assim muito inusitado, né? Bom, mas enfim, o livro foi composto, então, através de perguntas que iam fazendo a Emmanuel, nas dúvidas que surgiam naquele grupo de colaboradores ali junto ao Chico, e depois Emmanuel, então, é narrado, né, dito que Emmanuel seleciona, coloca as questões numa ordem lógica e monta o livro. É quando surge esse livro, O Consolador, né, com essas questões todas que foram organizadas, questões que foram feitas por este grupo. E nós vamos ver agora a afeição, porque sabemos que a ordem é
trabalharmos o nosso lado afetivo, a nossa afeição pelas pessoas, começando dentro dos nossos lares. Por quê? Se temos como ordem, como meta principal na encarnação é amar. Amar é a meta principal, porque aquele que ama, o amor nos leva ao cumprimento de todas as outras situações. A partir do momento que passamos a amar, não faltaremos com o cumprimento das ações, dos nossos deveres, do nosso comportamento ideal, porque o amor nos leva a um crescimento muito grande, né? E então vamos ver a questão 173, em que perguntam a Emmanuel: como devemos entender a simpatia e a antipatia? Pergunta muito, muito importante, porque há pessoas que mal conhecemos e que nos trazem, nos causam um sentimento de simpatia profunda. E outros que mal temos ali uma aproximação e podemos sentir uma antipatia, né? Então ele nos responde: a simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo de fraternidade. Então, uma questão muito importante, porque nos alerta em relação à antipatia, né? Por mais que ela tenha ali uma aparência de justa, o ideal, se aquela pessoa nos é trazida, né? Se aquela pessoa se achega, se de alguma forma surge nas nossas vidas, é a grande oportunidade de transformar essa antipatia, que pode ter nascido neste momento em função das diferenças de afinidade, né? Como também pode ser uma antipatia, como ele fala no outro parágrafo, experimentadas já desde o pretérito, né? Então, mas o que ele deixa muito claro aqui? Que essa antipatia deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica. Então, é importante que se proporcione uma continuidade de convívio para que essa antipatia se desfaça e se transforme num sentimento mais ameno, né? Podendo partir até para a afeição. Mas que pelo menos essa antipatia se dissolva, se dilua com o convívio, com a oportunidade de descobrirmos valores naquele que nos causa antipatia, né? Aí é perguntado: poderemos obter uma definição da amizade? E a amizade é uma coisa muito, muito importante. Estou me lembrando que o nosso grande orientador na casa, né, na casa de Fabiano, o chamado seu Zezinho, José Sintra Filho, sempre falava: da vida o que levamos são as amizades, né? É a amizade verdadeira, né? Não é essa amizade que agora se entende, né? Bastando ali um like, um número que aumenta o grupo lá de participantes, não é nada disso, né? Na verdade, a afeição, a amizade é um sentimento dos mais belos. Aliás, é o que fica, né? Por quê? Porque nós temos ali na encarnação determinados papéis de filha, de mãe, de irmã, de esposo, enfim. No plano espiritual, isso já não se dá desta forma. O que nos une lá, né? O que nos une lá são sentimentos fraternos. É o que fica, né? É a fraternidade, é o sentimento. Então,
Vamos ver a resposta dele. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário de ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Belíssimo ensinamento. Quando ele fala, ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, conquistando as mais vastas simpatias, então sendo ali um emissário da ventura e da paz. Esse é o verdadeiro amigo, Este é o verdadeiro amigo. É aquele que te envolve em vibrações amorosas. É aquele que, quando olha para você, sente mais necessidade de ver o que se passa no seu olhar, se o seu olhar está tranquilo, se o seu olhar está angustiado, muito menos preocupado com o que ele sente, e sim com o que ele está desejoso de vibrar, de sentir em você e por você, Então, essa é a verdadeira amizade, esses são os verdadeiros laços que unem. Aí a questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Sabemos que sim, Então vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam neste Instituto Divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nessas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, é realmente o que sabemos, o que aprendemos, o que compreendemos como família, A família, ela é organizada, ela é idealizada, ela é
combinada no plano espiritual antes daqui estarmos. E aqueles que serão os pais, né, partem antes, né, todo um processo, e para que se chegue, né, vai compondo a família, as famílias vão sendo compostas, né? E quem vem para esse seio familiar? Os grupos afins, né? Os grupos que se unem pelos laços de fraternidade, desejosos de continuarem a sua caminhada, ombro a ombro, lado a lado, mas também, como sabemos, e é bendita esta oportunidade, vem também compor este lar aqueles ódios criados no passado, aquelas em função de situações criadas por nós, pelo outro, enfim. E todo esse grupo se compõe e retorna para que nesse novo convívio esses sentimentos atrozes se diluam pouco a pouco, na medida em que nos devotamos, nos entregamos, cuidamos uns dos outros, trabalhamos nossos sentimentos e com isso vamos perdoando e conquistando o perdão, né? Perdoando a quem precisamos perdoar e conquistando o perdão daqueles de quem somos devedores. E assim a família se compõe. E assim é a grande oportunidade. Por isso que podemos afirmar que a reencarnação é o perdão de Deus nos dando uma nova oportunidade de nos reajustarmos. Nos reajustarmos, trabalhando esses sentimentos, trabalhando essas questões criadas por nós. E isso só é possível num convívio mais estreito, que se dá tanto no lar, também numa parentela mais próxima, onde há um convívio, né? Também nos encontros em trabalhos, tanto materiais como trabalhos numa casa espírita, num templo religioso, quando existe ali aquele convívio, também há a possibilidade do trabalho desses sentimentos, reencontros de profundas afeições e outros que precisam ser ajustados, né? São as benditas oportunidades que temos. E aqui é muito interessante quando ele fala purificadas as afeições acima dos laços do sangue, né? Os laços de sangue são importantíssimos, nós percebemos claramente. A gente sente uma coisa muito forte na família consanguínea, né? Mas sentimos também, né, que esses laços se compõem e se fortalecem, acima de tudo, não pelos laços de sangue. Porque, na verdade, o que determina isso que nós sentimos na família consanguínea é o fato de estarmos reencarnando por diversas vezes. Então, tenho certeza que todos nós temos, né? Nossa, quantos primos tão queridos, né? E que alegria nas oportunidades que surgem, né? De um reencontro, que alegria estarmos próximos a esses parentes, mas evidentemente que não é o sangue, né? Os laços familiares, eles unem. Por unirem, eles desenvolvem esses laços espirituais. Daí esse conforto tão agradável que sentimos, esse reconforto para os nossos corações nesses encontros, né? Mas não, nem sempre isso se dá. Eu sempre, quando vejo temas nesse sentido, eu me lembro daquele espírito que André Luiz presta atenção numa conversa entre dois espíritos femininos, né? E uma estava muito preocupada porque foi justamente por ocasião ali da guerra, né? E André Luiz, da Segunda Guerra, e André Luiz, ouvindo ali a conversa delas, elas já estavam cientes de que muitos estavam desencarnando, né? E o plano espiritual estava sendo solicitado, né?
a investir ali esforços para ajudar no acolhimento desses tantos que desencarnavam, dessa situação dolorosa toda que estava acontecendo, e uma delas falava para a outra, muito temerosa: será que ele, cita o nome dele, que tinha sido o marido dela aqui encarnado, que ainda estava encarnado, será que ele vem para cá me encontrar? Então, temerosa, ou seja, aquele convívio, aquele casamento não conseguiu superar as adversidades, não conseguiu superar as dificuldades que traziam e que não houve possibilidade de uma mudança. Tanto que ela, no plano espiritual, estava receosa dele novamente estar perto dela, né? Então, são tarefas, digamos assim, que ficam para um futuro, normalmente próximo, né? Para que esses sentimentos sejam reajustados. Isso tem que acontecer, né? É da lei que nos queiramos bem uns aos outros, que nos amemos uns aos outros. Tanto que Jesus teve um momento que ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, ou como eu vos amo. Então, fiquem essas reflexões para nós, né, dessas poucas questões, mas que já dá para termos uma ideia e podemos continuar no próximo áudio da semana. Que fiquemos em paz.